Agora, companheiros, para nossa reflexão, nós vamos mais uma vez nos preocupando com aqueles que sofrem, com aqueles que cometeram erros na jornada, como criminosos, pecadores, como explícitos no Evangelho de Jesus. A Bíblia nos traz também um exemplo, às vezes muito mal interpretado pela maioria dos cristãos e também outras religiões que usam a Bíblia. Diz a história que Caim e Abel eram irmãos e que tinham seus campos com agricultura, cuidado com ovelhas e outros cuidados da terra, viviam da terra. E que Abel tinha um comportamento calmo, sereno, cumpridor dos deveres, amante dos princípios e seguidor dos mandamentos. Enquanto Caim, infelizmente, achava-se mais esperto e vivia, embora trabalhando, cometendo diversos erros. O pior deles foi quando assassina Abel e tenta esquivar-se do ato criminoso. Então ele teria sido chamado pelo Criador. E o Criador lhe diz: O que fizeste com teu irmão? E ele, desaforado, responde ao Criador: Serei eu o guardião de meu irmão? Não és tu? E segundo a Bíblia, ele é fadado a caminhar pelo mundo em erraticidade. Sempre tivemos muita dificuldade para entender a interpretação feita pelos nossos irmãos cristãos a respeito disto. Mas hoje, com o conhecimento espírita, quer nos parecer que quando o Criador chama Caim para prestar contas, é quando ele desencarna. E quando ele consegue vislumbrar a possibilidade de falar com o juiz, claro que não era o criador, era um representante, ele enfrenta e então ele recebe uma condenação de viver na erraticidade, errando pelo mundo. Ora, fica fácil entender então, Abel já estava no mundo espiritual, morto por Caim. Caim mais tarde vai para o mundo espiritual, também morto na terra. E ambos em espírito, no céu ou no astral, recebem segundo suas obras. Abel, claramente, teria ido para um local de repouso, de tratamento, e depois integrar-se em outra tarefa, sempre no bem. Mas Caim não queria aceitar, inclusive enfrentando as ordens de Deus, repudiando até o argumento do pai quando pergunta o que é feito do teu irmão, o que fizeste com ele. E ele, claro, desconversa, tenta, na esperteza, driblar também ao julgador. Então, ele vai para a erraticidade. Ora, não são estes os espíritos errantes descritos no livro dos Espíritos? Não seria o Abel um espírito bem, um espírito quase bom, pelo menos mais esclarecido, evoluído? A par que
Caim, um espírito rebelde, renitente, teimoso, teve que pagar pelo erro, na erraticidade, ou seja, caminhando pelas sombras do mundo espiritual, do mundo astral, já desencarnado. E assim por muitos séculos, ou até milênios, viveu na erraticidade, sem destino, buscando, é claro, uma saída que só viria quando o Criador autorizasse uma reencarnação e nas condições e direitos que tivesse. Claro que não mais na proteção que tinha de uma família, de um irmão, etc. Então, fica mais fácil entender que ainda hoje, quando nós partimos em débito por erros, vamos nos juntar ao destino de Caim. Nós vamos também viver na erraticidade, até retomarmos o caminho do arrependimento e do progresso. Não existe outra possibilidade. Temos que purgar esses débitos. E enquanto não o fizermos, estaremos sofrendo por nós mesmos. Só nós somos os donos do nosso destino. As leis estão colocadas. Jesus foi claro. Cada um vai pagar até o último tio, até o último ponto. Ninguém escapará daquilo que fez. Todos irão colher o que foi plantado. Então, hoje, passados tantos séculos, ainda fica difícil compreender como um homem encarnado poderia viver no mundo em erraticidade eternamente. Isso é impossível. Mas desencarnado no mundo espiritual, essa é a possibilidade. Então, nós temos que continuar a orar por esses infelizes que se encontram na erraticidade, no mundo espiritual do choro e do ranger de dentes, como disse o mestre, para que encontre o tratamento, para que encontre o arrependimento, para que voltem ao aprisco do Pai, para que voltem a evoluir. E quanto a nós, que estamos encarnados, temos que tomar o exemplo de Caim e de Abel. Estamos mais agindo como Caíns ou estamos agindo como Abéis? Porque quando nós dizemos que um criminoso, vamos usar o criminoso, que todo mundo vai contra o criminoso, ninguém adota um criminoso. Queremos que ele pague por seus débitos, queremos que ele passe anos numa cadeia, queremos que ele pague com o mesmo sofrimento que ele fez o outro sofrer, olho por olho, dente por dente. E hoje, então, com a sociedade humana atual tão agressiva, ainda mais se quer destruir o próximo. Quem vive no bem quer se vingar do mal, matando-o, espancando-o, agindo tão mal quanto, acumulando débitos. Então, para nossa reflexão, nós temos que pensar: se nós vibramos pelos bons continuarem sendo bons, pelos maus conhecerem o bem e voltarem a ser bons. Ora, se o Pai quer todos os seus filhos salvos, então não há distinção entre o bom e o mal, porque Jesus disse: o Pai faz chover sobre os bons e sobre os maus. Ambas as plantações, tanto de Caim como de Abel, recebiam a mesma chuva do Pai, mesmo com comportamentos diferentes. E ainda hoje é assim. Ou seja, o mestre também disse muito claramente: pagar o mal com o bem.
E a única forma de vencer o mal é não divulgá-lo, não repeti-lo, não ficar julgando o que o mal fez. O mestre também disse: não julguei para não ser julgados. Deixe que o juiz o faça. Deixe que o juiz de César o faça e o que o juiz divino faça. Você não faz, não está autorizado a isso. Então, muitas vezes, nós vemos as pessoas cristãs boas, mas quando fala de um assassino, de um ladrão, de um criminoso, já sobe o sangue, a ira contra o mal e quer destruir o mal com o mal. Mas o mestre falou: destrói-se o mal com o bem. Então, companheiros, a nossa reflexão é exatamente essa. Estamos vivendo um período em que muitos, utilizando-se até de má fé contra a população, querem dizer que existe um grupo que está no bem e outro que está no mal. E que o grupo do bem tem que destruir o mal, comprar armas, espancar, expulsar, humilhar, fazer guerra, como na Ucrânia, como na África, Afeganistão e assim por diante. Eles são maus, eles têm que morrer. Mas não é assim que o cristianismo quer. O cristianismo precisa que paguemos o mal com a educação, com o bem, com a reabilitação. Mas isso demora um pouco para cada um de nós atingir. Mas vamos continuar essa jornada, estudando, pensando, refletindo, até que chegue o nosso dia de estarmos fazendo a mesma coisa no mundo espiritual. Por enquanto, fazemos como encarnados. Com a graça de Deus, que assim seja.